Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Na capital do sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, terra que é exemplo para a Bahia, 15 horas, 2 minutos. Brasil! Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista, no ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, 15 horas e 3 minutos, vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma terça-feira, 26 de março de 2025. 25. Vamos às manchetes com ele. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde a todos vocês. Vamos lá, Brasil. Vamos com os principais destaques de hoje. Começando com a Folha de São Paulo, o STF começa a julgar se Bolsonaro e mais 7 viram réus por trama de golpe. O Estado de São Paulo, Bolsonaro ataca Moraes na véspera de julgamento de denúncia pelo Supremo. Valor Econômico, São Paulo. Haddad e Alckmin acreditam em surpresas benignas para a inflação. O Globo Rio de Janeiro. Rio vai criar regras para aluguel de imóveis por curta temporada na cidade. O Dia Rio de Janeiro. Falso médico usava diploma do ex-namorado. Correio Brasiliense. Supremo decide se Bolsonaro será réu por trama golpista. Estado de Minas. Arrastadas pela enxurrada. 0 hora Rio Grande do Sul. Supremo começa a julgar hoje denúncia da PGR contra Bolsonaro por trama golpista. Diário de Pernambuco. Supremo começa a decidir futuro de Bolsonaro. Jornal do Comércio, também de Pernambuco. Supremo inicia hoje decisão sobre o futuro de Bolsonaro. À tarde, Bahia. Jerônimo troca comando das forças de segurança. E finalizando o Diário do Nordeste no Ceará, mudanças partidárias alteram política no Ceará. Muito bem, essas foram as manchetes dos principais jornais do país. Repito, manchetes que deixam brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo o que acontece nesse nosso querido e grande país que se chama Brasil. São 15 horas 5 minutos, cumprimentando a mesa. Boa tarde, Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, nosso amigo Irapuã Sampaio, também aqui conosco, aqui operando ali a mesa, o nosso amigo Jonatas. Boa tarde você, ouvintes da Melodia 87.9, a voz que fala ao coração. Aqui você está na sintonia do programa Comunidade em Ação, viu? O programa onde você tem voz. Muito bem. Cumprimentar aqui a mesa na pessoa de meu amigo Irapuã Sampaio. Boa tarde, Irapuã. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Marcondes Oliveira. Boa tarde, meu amigo Dilson Bebê e meu amigo Jonathan Batista. E você, ouvinte, que é o mais importante. Já vou iniciar mandando um abraço ao nosso amigo Gilberto, grande Gilbertão do TAC. Gilberto, aquele abraço, que Deus lhe abençoe. Muito bem. Quando alguém trocava o nome do cidadão, eu conheço um cidadão que eu falo em off aqui o que ele respondia. Mas vamos ao programa. Muito bem, são 15 horas e 6 minutos. Muito bem, enquanto milhões de brasileiros, isso é fato, enquanto milhões de brasileiros agonizam com a alta inflação e o aperto no orçamento doméstico, conhecimento de todos, o presidente Lula, a sua excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lidera uma comitiva de 117 pessoas em uma viagem milionária ao Japão, hospedando-se em hotel de luxo com diárias que chegam a nada mais, nada menos de R$28 mil por pessoa. O contraste entre a realidade do país e o esbanjamento do governo não poderia ser mais chocante. Se o objetivo era representar o Brasil nos 130 anos de relações diplomáticas com o Japão,
Ora, passaria uma delegação enxuta, mas como sempre, o Palácio do Planalto prefere transformar missões oficiais em passeios caros bancados pelo contribuinte. Acredito que ninguém pode duvidar disso. A justificativa para tamanha extravagância é frágil. Não há necessidade de levar tantos empresários, ministros e aliados políticos em uma viagem que, em tese, deveria ser técnica. A verdade é que Lula parece mais preocupado em proteger seu governo de um possível impeachment do que discutir políticas econômicas. A presença maciça de presidentes da Câmara e do Senado na comitiva, claro que não é coincidência, trata-se de um investimento político. Um mimo, um afago, para garantir apoio no Congresso diante de futuras demandas do Executivo. Essa não é apenas uma questão de má gestão, mas de prioridades invertidas. Enquanto o governo alega não haver recursos para saúde, educação, segurança, sobra verba para hospedagem em sites ou em suítes luxuosas, o mesmo presidente que critica os privilégios das elites econômicas não hesita em usufruir de regalias que pouquíssimos brasileiros podem sonhar. A hipocrisia é evidente. Se Lula quisesse realmente representar o povo brasileiro, faria uma viagem modesta e traria resultados concretos. Mas, ao que parece, o objetivo é outro: fortalecer sua base política e garantir blindagem, enquanto o país paga a conta. É mais um capítulo de um governo que, apesar do discurso populista, age como os piores exemplos da velha política. Presidente, o povo merece respeito e não farra. Essa é a dura, a triste realidade de um país que está descendo a ladeira. Enquanto temos nesse país, a cada dia que passa, com todo respeito aos eleitores que o elegeram, com todo o respeito às pessoas que votaram nele, é um direito de cada um, vota em quem quiser. Observando a situação do país, que cada dia que passa aumenta a fome aqui no país, só não acredita quem não conhece esse país, só não acredita quem não tirou os pés do interior, mesmo do lugar onde mora. Quando você vai percorrer o país, você vê a dificuldade que muitas famílias, que muitas pessoas estão passando. E se você tem dúvida, meu amigo Gilberto do táxi, se você tem dúvida, é só fazer uma viagem, não precisa sair de Vitória da Conquista. Não precisa sair do sudoeste do estado, onde tem 27 municípios, ou 37 municípios. É só você sair e circular e vocês vão ver a quantidade de pessoas que estão passando sede. E se está passando sede, amigo, imagine os alimentos. Então, complicada a situação do nosso país. Mas eu tenho que repetir isso aqui. Senhor presidente, o povo merece respeito e não farra. Boa tarde, Marcondes de Oliveira. Boa tarde, Wilson Brasil. Brasil, é complicado comentar a respeito daquilo que já tinha sido experimentado e que de repente é repetido. Eu costumo e vou bater na tecla sempre até que me venha uma frase mais inteligente. Quem repete o prato não pode reclamar do sabor. Infelizmente, este país vive numa verdadeira contradição. Há poucos dias, o Copom eleva a taxa de juros e alegando que com a elevação da taxa de juros diminuiria dinheiro em circulação, o que poderia provocar a queda da inflação. A preços amargos de mais de 14%, a taxa é elevada para mais de 14%, a taxa Selic, e horas ou dias depois, o governo federal, com a sua equipe econômica, libera para o público, os servidores da chamada CLT, um consignado que poderá
beneficiar, segundo eles falam, 47 milhões de cidadãos brasileiros podendo se endividarem para ter desconto na folha. E aí eu te pergunto, esse dinheiro que porventura esses servidores, esses trabalhadores da CLT vier tomar emprestado com os juros módicos e etc. É para quê? Se não é para colocar no mercado, para fazer a economia enfervecer, fazer a economia se movimentar. Então a gente está nessa coisa. Eu disse, eu cresci ouvindo falar da Torre de Babel. Não sei se você já ouviu falar, mas quando se fala em Torre de Babel, diz respeito à confusão de línguas. E lá em Brasília hoje, é isso que está acontecendo. Na Bíblia Sagrada, esse escrito sagrado tem lá a história lá no Gênesis, falando no livro do Gênesis, falando da Torre de Babel. E na atual situação política do Brasil, tem a Torre de Brasília, aonde a gente tem judiciário que um juiz, ele é vítima, acusa, delega, prende e julga. Ele é tudo. Você tem, por um outro lado, pessoas, por exemplo, antes de que qualquer situação seja feita, seja tomada pelo poder policial, o direitos humanos chega em defesa daquele que está sendo acusado de causar aquele dano, tanto ao patrimônio, quanto à questão patrimônio financeiro, quanto ao físico daqueles cidadãos, tal qual aconteceu ali na Panvicom, há pouco tempo, naquela galeria, em que a cidadã foi torturada lá com vários tiros, mas aí você não vê direitos humanos procurando a família dessa cidadã que está praticamente vegetando. Mas o direitos humanos estava lá para defender o meliante. Agora há pouco, uma dentista na cidade de Salvador, e assim vai, e aí você não vê. Agora, quando se trata a gente tem aqui, por exemplo, você quer mais uma, você quer, para fechar o pacote, Bahia, a Via Bahia, uma empresa que não honra o contrato que ela, na condição de contratante, não de contratada, assinou. O contratante reclamou pelo fato dela não cumprir o que ela se comprometeu no contrato, e agora a contratada vai ser indenizada pelas suas falhas. E o Estado já bateu o martelo. Ministério Público, já, a Procuradoria da União, já bateu o martelo, porque diz que parece que está no lucro, porque a Via Bahia quer alguns bilhões e está pagando nem 10% do que ela supostamente teria direito para receber. Então é o seguinte, esse mesmo Estado que vai estar dando 900 milhões de reais para a Via Bahia embora, se é que ela vai. E digo mais, se for, volta na próxima cena, na cena dos próximos capítulos, com outra roupagem e outro nome, porque o peito aqui dá um leite e dá leite já é condensado, ou requeijão, a vaca aqui já produz a requeijão. O que vai acontecer? Acontece, sabe o quê? Esse mesmo Estado não tem dinheiro para fazer uma segunda UPA em Vitória da Conquista. Esse mesmo Estado, Irapuã Sampaio, que diz que não tem, que tem recurso para indenizar a Via Bahia, eu pergunto, qual foi a assistência que deu para as vítimas fatais nessa rodovia denominada de Rodovia da Morte?
Esse mesmo estado que não tem recurso para fazer mais um viaduto ou fazer um equipamento, alguma coisa ali naquela guilhotina do Distrito Industrial dos Imborés, perto ali da Saboaria. Esse mesmo estado não tem recurso para outras e outras e outras coisas, mas tem quase que 900 milhões de reais para indenizar uma empresa que não teve condição de cumprir o contrato que ela assumiu. Então, Brasil... E ousa dizer que tomando um prejuízo de 400 milhões. Aí é outra situação. Aí eu fico aqui, mero mortal aqui, Marcondes de Oliveira, o que posso fazer? Esse aí é o partido dos companheiros, é o partido dos pobres. É o partido que sabe dialogar com a favela, é o partido que sabe dialogar com as classes minoritárias, é o partido que veio de baixo. Agora eu pergunto, na companhia desses aí hóspedes de honra de 28 mil reais a diária, tem quantos desses aí que saíram dessas situações pauperma e que colocaram esse herói, esse salvador da pátria? Olha, já dizia Rui Barbosa, o melhor sistema é o democrático. Porque na democracia o povo tem um representante que merece. Perfeitamente. Governador da Bahia, e quando nós falamos em Via Bahia, vamos tocar o hino da Via Bahia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que Pois é, manda para Portugal. Muito bem, são 15h18. Boa tarde, Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Isso é engraçado. Hoje é o dia do circo, né? Opa, observe que fala com si. E os palhaços se reúnem, né? Para programar a desgraça do país que está vindo aí. É verdade. 7 bilhões de reais é tirado de mais de 500 mil famílias para equilibrar o orçamento da nação. Mais de 8 é tirado de infraestrutura para dificultar o ir e vir, transportes marítimos, portos, ferrovias e rodovias. Complicado. País em que um médico ganha 10 reais para uma consulta do SUS. Complicado, né? 10 reais. Quem vai trabalhar? Entendeu? Não comparando mal, um catador de latinha ganha mais do que isso. Entendeu? E presta relevante serviço na sociedade. Parabéns você que cata latinha. Viu? Abraço. Contribui com o meio ambiente. Contribui com o meio ambiente e a renda familiar. Então, é complicado falar desse país chamado Brasil. Verdade. Entendeu? Um advogado não pode advogar em causa própria. Mas o que vê aí é autoridades advogando em causa própria. Ocorre um fato com um advogado, ele tem que constituir um outro advogado. Agora, por que acontece com os homens grandes e eles administram? O que acontece? Será que estamos precisando de uma nova revolução nesse país? Será que estamos precisando de uma nova revolução? Uma revolução com pessoas inteligentes? Uma revolução onde onde faça uma reforma política, entendeu? Mais digna, mais justa para todos. Uma reforma política onde acaba, talvez, ou melhore o Poder Judiciário, onde deixem que as associações escolhem os seus grandes comandantes, seus juízes, seus ministros, para que não haja intervenção política, ou vai ser aquela mesma coisa? Eu te coloco lá e quando eu estiver na berlinda você me tira. E aí, como é que vai fazer? O Brasil tem que ser repensado, viu? Certa feita, nos anos 80, por ser mais preciso, em 78, programa Haroldo de Andrade, perguntaram a Raul Seixas, o Brasil tem jeito? E ele respondeu, o filho volta ao útero da mãe. No outro dia veio mandado de prisão para ele. 1988 e 78. Pois é. Então o Brasil está meio... Ele não está perdido. Está sendo muito mal administrado e nós estamos sendo mal representados. Porque entregam 53 bilhões para que o Congresso faça suas emendas.
mas temos para o Programa de Aceleramento do Crescimento 35 bilhões, quer dizer, se desenvolve menos de que oferece, né? E parte dessas emendas não são declaradas, não precisa provar. Então facilita, porque se eu vou à feira, alguém me dá um dinheiro para uma compra, nós não precisamos trazer nota. Fica na minha consciência. E aí, o que é que você acha? É hora de mudar? É hora de fazer o quê? Porque aqui começou a mudar. Queria, nesse momento, até dar um abraço, uns parabéns à nossa prefeita, que hoje está pagando cada médico aí R$46. Colocou já dos cofres públicos municipal R$36, aumentando em 360% o valor, e ainda falta médico. Melhorou, mas ainda não resolveu. Isto é Brasil. Muito bem. 15h22. Vamos fazer o seguinte, imitar aqui, o Irapuã vai dizer quem é que eu vou imitar agora. Menino, quem foi teu mestre? Ezen. Opa! Vamos imitar mais uma vez o grande Ezen, né? Toca mais uma vez o hino da Via Bahia. Vamos ouvir! Daqui ninguém me tira, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Boa tarde, Dilson Bebê! Pois é, Brasil. Olha, eu queria fazer parte do hall de amizades do nosso presidente Lula. Pelo menos eu teria o prazer de conhecer o Japão e naquele luxo todo, né? Oh. A questão da importação e exportação. É bom para o nosso mercado? Claro que é, né? Importar e exportar é muito bom. O problema é que quando fala em importação a gente já fica com medo, porque vai tirar o nosso melhor produto, o produto de primeira, para mandar para os outros lá fora e passar para a gente a de segunda qualidade. Pé de terreiro. Pois é, nós sabemos que a China é nosso maior importador de carne, né? E agora o Japão vai ficar muito bom. Quer dizer, hoje nós temos aqui, um exemplo aqui na Chapada, Cascavel, grande produtor de batata. Cascavel. E a batata, quando vai para a Inglaterra... Deixa eu localizar o nosso ouvinte aqui, onde fica Cascavel. Sim. Fica ali próximo a Ibicoara. Isso. Batatinha, aquela batata que você come hoje aí, tá vindo ali do sertão. Com certeza. Lá de Cascavel. Agora o que acontece? Aqui vem, a gente come aquela batata, mas geralmente a de primeira qualidade, claro que ela vai lá para fora. Porque aquela batata que tem aquelas pintinhas, pretinhas... Não serve. Pois é, aquela não serve, mas a gente come ela aqui como primeira. E a primeiríssima, que não tem nenhuma manchinha, vai lá para fora. Tá viajando. Mas infelizmente, esse é o nosso mercado e a gente tem que viver assim. Fazer o quê? Muito bem, são 15h24. A gente observa tranquilamente que ninguém está satisfeito com essa farra que está sendo realizada lá no Japão às nossas custas. Muitas vezes nós estamos aqui com dificuldade de pagar a água, a luz, o telefone e fazer as compras do mês, ou da quinzena, ou da semana. Não é? Mas tem gente aí pagando 28 conto por diária. 28 mil. Né? Pra fazer Cento e cacetada de pessoas. Nem todo brasileiro 117 ganha isso dentro de um ano, né? Pois é. Em um ano o brasileiro não ganha. Ô Brasil, Sim. eu gostaria de pedir permissão a você para ver uma nota aqui de um amigo nosso do passado. Convivi com ele muito tempo e a cidade deve a ele. O nosso saudoso Tasso Augusto de Azevedo, que veio a óbito nesse domingo, doutor Tasso Azevedo, que foi casado com a doutora Iara Cairo, ex-secretária de Educação do município, filha do nosso saudoso Gildásio Cairo, o homem que mais contribuiu para o desenvolvimento e expansão de conquista. Muito bem, a gente tem que lamentar lamentar ele que serviu os governos federal e governo Murilo na qualidade de assessor jurídico, cidadão educado, comunicativo e, acima de tudo, humilde. Perfeito. Tá? A maioria sabe que eu não enxergo. Ele parava o carro na rua e falava: Irapuã, Tasso, como é que está você? E a esposa, como é que está? Está tudo bem? Qualquer coisa eu estou lá no gabinete. Então, isso ainda é todo homem que faz isso. Verdade. Porque se conhece um homem quando ele está em um cargo, tá? Quando ele manda. Olha, né? a gente pensa o seguinte: a gente pede a Deus para amenizar o sofrimento dos seus familiares. E acolher a alma dele, dar um bom descanso. E acolher a alma dele. Dar um bom descanso. Ele faleceu aos 88 anos, viu? Mas isso que você falou, eu me lembro de um dia, eu estava dirigindo uma L200,
aquelas caminhonetes, acho que é Mitsubishi aquilo? É Mitsubishi. É Mitsubishi. Pois é, estava dirigindo aquele carro, tem um carro vermelho, não era meu, estava apenas dirigindo. E passando ali pela João Pessoa, você me lembrou uma coisa interessante. E passando pela João Pessoa, encontrei, eu vou citar teu nome, Antônio, não é? Antônio, pessoa, não sei como ele está hoje, que faz alguns dias que eu não vejo. Encontrei com o Antônio, parei o carro, puxei a trava de mão, fui lá cumprimentar, abracei ele e fiquei conversando com ele, que é meu amigo, uma pessoa bacana e tal, gente boa. E eu estava com o dono do carro do meu lado, um fazendeiro, uma fazenda aqui próxima, não vou dizer o nome em respeito à ausência dele. E ele disse, cara, eu não entendo você, eu sei o quê. Você para o carro aqui para ir falar com um gari? Olha só. A que ponto chegamos, cara? Eu quero saber qual é a diferença dele pro gari. Né? Bom, isso me lembrou esse episódio que a gente lamenta e fica triste com coisas desse gênero. Eu teria uma resposta, não sei, muito inteligente a Qual é a dar. resposta? Eu responderia para ele, eu cumprimentaria o senhor. Você já me fala. Aliás, uma coisa me trouxe aqui. Aí como olha, ouvintes, é o que acontece aqui no intervalo. Aí essa conversa aqui. Marcondes trouxe aqui para mim, aqui no programa um dia desse, porque alguém o criticou, naturalmente, brincando com ele. Por que ele não foi no velório da Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth? Eu só respondi para ele, não vou, mas moça é a Rainha Elizabeth, mas eu não vou. Por quê? Porque meu pai morreu e ela não veio no sepultamento do meu pai. Qual foi o questionamento? Ué, Mas ela é a Rainha Elizabeth. e o seu Josué era meu pai? Fantástico isso, fantástico. Ué, quer dizer, que diferença faz? Que diferença faz? Eu fui no sepultamento de Ezen Guzmão. Sim. Eu fui no velório. Ele foi no velório do meu pai. Pronto. Caso contrário... De repente você não iria. Poderia ter ido, mas não, eu não iria, porque é o seguinte. Porque é o seguinte. Para mim, o Gari, a prefeita, o presidente da República, Sim. você, o Papa, todos são iguais. Claro. Iguais. Eu, no dia que eu morrer, eu garanto que Não por quero mais choro nem especial vela. que eu seja, ninguém me tolera mais de 24 horas lá. É que vai me tolerar. Você acabou, viu, Pan? Marcondes acabou de me lembrar de outro caso. Estávamos nós todos sentados e prestando atenção na mesa que estava à nossa frente, cheia de autoridades. Mas muitas autoridades. Representantes do governo, representantes do presidente da República, todo mundo em uma mesa super enfeitada. De repente, após os discursos que foram proferidos ali, nosso querido doutor Jacques Rangel do Conquista Sul, centro, que é aqui lá da Juraci, aquele shopping. Conquista Sul. Se levantou, pediu a palavra e disse: eu vou resumir tudo isso em 3 frases. Ali está a NTT, a omissa. Do outro lado está a Via Bahia, a sabida. E do lado de cá está o povo, os bestas. Pronto. Viu, Brasil? Mas as coisas acontecem mesmo porque perguntaram na época Murilo por que no meu Irapuã chefe de divisão. 2 de maio de 1992, indicação do meu amigo Zé Renildo Rocha, qual eu agradeço muito, Zé, aquele abraço. Cacete nele. Cacete nele. É verdade. E ele disse, Irapuã enxerga mais do que você. Eu acredito mesmo. Irapuã enxerga mais do que você. E eu acredito realmente. Você ganha tanto, você tem casa? Não, Puã tem. Pois é. Você já administrou alguma coisa? Não, Irapuã já administrou e administra muito bem a CID, tá? Você já tomou conta de alguma associação? Não, Irapuã tomou conta de uma associação, foi presidente. Um vereador sem salário, então chegou a vez dele. E graças a meu bom Deus, em 30 dias eu apresentei um relatório, materiais ativos e inativos, fornecedores e pessoas beneficiadas. Perfeito. Tá?
e não fiz faculdade. Mas acontece isso, a pessoa vê o cidadão pelo porte físico e pela posição em que ele está. Você quer ver uma coisa? Saia com um carro moderno e pega um fusquinha. Primeiro você sai com um carro moderno. Onde você parar, vem gente falar com você. Depois você pega um fusquinha para ver. Você passa despercebido. O pessoal cai fora com medo de chamar para empurrar. Empurrar. Mas deixa eu ler esse texto aqui rapidamente, para chamar os apoios culturais. E vocês vão ter o tempo dos apoios para vocês raciocinarem. Olha só. O excelentíssimo senhor governador da Bahia, o senhor Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, anunciou nesta segunda-feira, 24, foi ontem, mudanças nas lideranças de 4 forças da segurança pública do Estado. Já falamos isso aqui. A partir de então, passa a ter novos gestores a Polícia Militar, a PM, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, CBM, e o Departamento de Polícia Técnica, o DPT. As exonerações, olha só, não são, como é que é o nome, Marcondes? Não são remanejamento, não. São exonerações, serão publicadas no Diário Oficial do Estado de terça-feira, 25, que é hoje. Hoje, né? Hoje, 25 é hoje. 25. Muito. Os nomes foram divulgados durante uma coletiva de imprensa realizada na sede do Centro de Operações Especiais da Polícia Civil, COI-PC, localizada no Centro Administrativo da Bahia, no CAB, lá em Salvador. Então, olha só. Comandante-geral, olha o susto que Irapuã vai tomar. Comandante-geral da PM, eu vou só omitir aqui um nome. Antônio Carlos Magalhães, correto? Correto? Vocês estão lendo aí? Antônio Carlos Magalhães. Não. Sim. Substitui Paulo José Reis de Azevedo Coutinho. Subcomandante-geral da PM, Antônio Nascimento Lopes, substitui Nilton César Machado Espíndola. Delegado-geral da Polícia Civil, André Augusto de Mendonça Viana, substitui Heloísa Campos de Brito. Delegada-geral adjunta da Polícia Civil, Márcia Pereira dos Santos, substitui Elaine Nogueira da Silva. Comandante-geral dos Bombeiros, Aloísio Mascarenhas Fernandes, substitui a Adson Marquezine. Subcomandante-geral dos Bombeiros, José Antônio Reis, substitui Jorge Eduardo Piauí de Araújo. Diretor-geral do DPT, Oswaldo Silva, substitui Ana Cecília Cardoso Bandeira. Diretor-geral adjunto do DPT, Maurício Mendes, substitui Zidalva de Souza Moraes. Antes de anunciar as mudanças, o governador ressaltou que a saída não foi provocada por nenhum desconforto ou desconfiança. Segundo ele, é normal modificar o quadro. Pelo amor de Deus. Mas ali tá batendo mais do que fornecida tatu. E aí? Agradeço por esses 2 anos e 4 meses de companhia. Vocês são educados, né? Expresso a minha total confiança e como vocês sabem, aqui não tem nenhuma situação de desconforto. É natural que essas secretarias, volta e meia, a gente precisa modificar. Não tem nada de desconfiança. Pelo contrário, caminharei junto aos 4 a qualquer momento, destacou o excelentíssimo senhor governador Jerônimo Rodrigues. Enquanto isso, vamos aos nossos apoios culturais. Só em ele falar que não tem desconfiança, já desconfiou. A campanha já começou. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas.
Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro. Telefone 3421-2734. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Comunidade em Ação. Apresentação: Wilson Brasil e Dácio Alves. Muito bem, são 15 horas e 37 minutos. Dilson Bebê. Pois é, Brasil. Olha essa questão dessa... Caiu no colo do Dilson. Caiu no colo. Mas isso já era previsto, né? Com toda essa criminalidade na Bahia, isso teria que ser mudado realmente. Ele teria que fazer alguma coisa, né? Infelizmente, ele teria que mudar. É uma satisfação à sociedade. Dá uma satisfação à sociedade, né? Foi ontem pela manhã, se eu não me engano, um assassinato com aquela a dentista. Na paralela, gente, pelo amor de Deus. É brincadeira aqui. Na paralela, pelo amor de Deus. Quer dizer, tá imitando a Via Brasil no Rio de Janeiro. Não estava mais roubando, estava tomando. Não, é isso. Imagina quando começar a fazer esse sequestro relâmpago ali e fazer blitz, né? Então, realmente, já estava na hora de fazer uma mudança aí. A esperança que eu tenho é que dê certo. Muito bem. Marcondes Oliveira, o homem do Henriqueta Prates. Olha, Brasil, eu cresci ouvindo o ditado. Time que tá ganhando Não se mexe. não se mexe. Se mexeu? Governador, pra mim não cometer gafe tal qual o senhor, o silêncio. Pronto. 15 horas 38 minutos, Irapuã Sampaio. Eu acho o seguinte, se mexeu porque precisou, porque a criminalidade na Bahia avançou muito, entendeu? Temos uma polícia militar extraordinária que combate o crime, falta apoio, falta mais armas, falta mais homens, falta helicópteros, falta carros blindados para que os policiais trabalhem, porque o policial vai para a rua e a esposa é uma viúva em potencial, não sabe se ele volta, porque bandidos de 16, 17 anos são bandidos, são menores, menorzão, mas pode portar uma .40, metralhar, tirar 6, 8 vidas e ele ainda é protegido. Então a Polícia Militar tem respeito, Polícia Civil também, sempre faz um trabalho de investigação, dificilmente você vê um cidadão militar ou civil envolvido em tráfico, em corrupção, em favorecimento, sempre trabalhando em prol do Estado, que vestem o manto do Estado para defender o Estado. Quanto à cúpula que mudou, isso, claro, tem os interesses políticos, tá? Tem os interesses políticos, claro. Eu tenho um filho que é oficial, é coronel, não dá lá um posto a ele. Eu tenho um afilhado que é capitão, vamos arrumar lá, porque isso é do ser humano, entendeu? Isso é do ser humano. Porque se você rever a história, Tomé de Souza fez isso quando criou as capitanias hereditárias. Tá? Aqueles caras que mais contribuíam, ele entregou um Estado para governar. Para meus amigos, tudo. Os amigos, todos. E os inimigos, nada. Entendeu? E protegeu aqueles que denunciavam os mineradores, que exploravam ouros e as pedras preciosas, que isso fazia falta para a corte portuguesa. E o Tomé de Souza tinha que manter, não só ele, Tomé de Souza, Mendes Sá e Eduardo da Costa, os 3 governos gerais do país. Então, não é hoje que mudou. Que mudou. Entendeu? Se a prefeita me perguntar, Irapuã, quem seria o melhor secretário de saúde?
Eu tenho, claro. O médico que me tratou, o médico que me deu vida. Pronto. Você entendeu? Então é isso aí, gente. Isso faz parte da política. E quando o governo fala que não é desconfiança, ou então é falta de competência. Perfeito. 15 horas e 41 minutos, estamos apresentando Comunidade em Ação. Olha, eu confesso aqui a vocês que eu comecei. Bom, eu ia falar aqui sobre o blog, que todas as vezes que eu abri o blog, eu tinha na mente que era o blog do Fábio, mas na realidade não. Eu não sei se são parentes. Não. Acho que não são nem parentes. Eu acho que nem parentes são. Eu pensei que era do Fábio Sena. Mas está lá atrás. Depois eu vim descobrir quem era e tal. Nada contra, absolutamente. Mas eu me lembro, viu, meu amigo Marcondes, que todos os setores por onde eu trabalhei, por onde passei, e não é segredo para ninguém que eu militei muito na construção civil, muito tempo, aliás, praticamente minha vida inteira. Se você me perguntar muita coisa hoje de construção civil, eu já não entendo, já não conheço mais. Eu teria que passar por um estágio muito grande para voltar a trabalhar nessa área, porque mudou muito, entendeu, Deus? Mudou muito. Mas eu me lembro, e por essa Bahia toda, e eu confesso que não conheço todo o estado da Bahia, talvez eu conheça aí umas 100 cidades da Bahia, por causa do trabalho, da função que eu exercia numa empresa de construção aqui em Vitória da Conquista. E todas estas cidades que passávamos, o que a gente terminasse, meu amigo Marcondes, ela só deixaria de ter alguém da empresa ali dentro quando era entregue, e a maioria obras do governo do estado. Por Valdir, Antônio Carlos Magalhães, João Duval, Roberto Santos. Todas essas, nessa época, eu trabalhei em obras do governo do estado, porém, através de uma empresa de Vitória da Conquista, que era ASPAS, Assessoria, Planejamento, Administração e Serviço, ASPAS. E que eu tenho a honra de dizer que aqui em Vitória da Conquista tem muitos profissionais na sua carteira com a minha assinatura, eu o classificando para a profissão que ele exerce hoje. Tenho esse orgulho. Não falo com nenhum tipo de vaidade, que é bobagem. Eu digo isso para dizer o seguinte: olha só, Planalto, Barra do Choça, Conquista, vários locais, Salvador, meu Deus, praticamente muitos bairros de Salvador, Ilhéus, Eunápolis, Juazeiro, Senhor do Bonfim, aquele lugar dos fogos lá, Santo Antônio de Jesus, Santo Antônio lá para do trás Monte. também, outra cidadezinha, que me passou o nome, quer dizer, Feira de Santana, né? E todas estas obras que nós deixávamos lá, ficava lá 4 vigilantes. 4 vigilantes, ia revezando dia, noite, dia, etc e tal. E todos pagos pela empresa. Eu não entendo como é que antes de inaugurar uma praça, os vândalos já destruíram a praça lá da Esté. Será que... Eu não quero acreditar que construíram e vazaram e deixaram tudo lá. Marcondes, Bom, é lamentável que uma situação como essa aconteça. A gente ouviu aí alguns desportistas aí brigando, lutando, lideranças comunitárias, para que os governantes dessem a atenção devida para aquela praça esportiva, que é antiga e que aglomera com um quantitativo de espectadores sem precedentes. E não é coisa de agora, não. Não. E aí o que acontece? De repente o governo do estado vai lá e faz o serviço, conclui, mas é aquele tipo de coisa. Infelizmente, não entregou de forma oficial ainda e os vândalos foram lá e fizeram tal coisa. É triste, porque eu diria que, gente, aquele equipamento ali não é da prefeitura, não é do governo do estado, é nosso. Perfeito. É meu. Eu tenho
eu tenho o dever, a obrigação de zelar por ele. Porque quem vai precisar daquele equipamento, os políticos para fazer o seu faturamento político. Mas para usar no dia a dia somos nós. Claro. Somos nós, então isso é triste. A gente ouviu dizer que Lagoa das Bateias está sendo depredada. A gente ouviu dizer que ali na Praça Norberto Aurich, com aqueles equipamentos... a maioria quebrados. E outros. A gente vê lâmpadas quebradas, a gente vê lixeiras sendo danificadas, e tantos equipamentos. Ginásio de esporte. Ginásio de esporte está daquele jeito. Aí me aparece uma cultura que para mim não vai. Existe para mim o artista, a pessoa que vai lá e faz uma paisagem com autorização do governo. Precisa sim, ainda que seja uma linda paisagem, colocar lá. Agora umas pichações com umas mensagens que poucas pessoas que conseguem decifrar o que aquela mensagem ali quer dizer, e que não faz nenhum sentido, que enfeia. É verdade. Olha, eu acredito o seguinte, você que é artista desse gênero, de fazer pichações, olha, você é um excelente espaço para que você possa veicular a sua mensagem. Piche aquilo que você quer transmitir no seu corpo, estampe na sua roupa e saia pelos 4 cantos, para que as pessoas vão prestar mais atenção. E se de repente um ignorante igual a mim, que não entende o conteúdo que a senhora quer transmitir por essa mensagem, eu vou chegar a você e vou perguntar: nobre, por favor, me explica qual o conteúdo, qual a mensagem que o senhor quer explicitar aí mesmo, que eu não estou conseguindo. Agora, quando você passa nas meia-noite e picha um muro, porque você é um covarde. Porque se você fosse homem, uma mulher de coragem, você iria às claras e chegava lá e fazia, ainda que com a presença do dono. Isso. Porque quando você faz às escuras é porque você não tem coragem, não tem competência para fazer de dia. Certo? Agora você vai lá e faz, aí deixa aquela coisa lá ridícula, aí chega outra e faz por cima. Infelizmente, o poder público, eu não sei culpar o poder público. Não sei. Porque o produto é nosso e é eu que tenho que cuidar. Muito bem, 15 horas e 48 minutos, então você faz igual o nosso presidente. Que diabo é isso? Que diabo é isso? Eu vou dar minha opinião, é o seguinte. Para pichadores e quem depreda o patrimônio público, a pena é leve. É de 1 mês a 6 meses de cadeia, podendo pagar com serviço ou doações de cestas básicas. Para mim está errado. Está errado. E falta também um pouquinho de responsabilidade dos nossos governantes e construtores. Faz uma linda praça, lá não tem um instrutor de esporte, lá não tem um guarda, tem que botar vigia, câmara, um telefone para denúncias, tá? Cadê as câmaras? São Paulo hoje tem 23 mil câmaras. Só para multar o pobre do Dilson. Olha, São Paulo hoje, a capital paulista, tem 23 mil câmaras associadas com o Estado e o município. Conquista poderia ter isso. Porque coloca o equipamento de educação física, de manhã à tarde já tem equipamento quebrado. Tá? Então, esses delinquentes têm que ser retirados da sociedade, né? E botar eles para consertarem. Não é só penalizá-los, não, é consertar. Então, eu acho que tem que ter lei nisso aí, fiscalizar mais. Prefeita, quando fizer uma grande praça, põe os homens lá, bota a câmera para filmar, porque é o nosso dinheiro que está indo roda abaixo. Ela tem uma boa vontade de construir. E os malfeitores têm uma vontade maior de destruir. É verdade. E só o prejuízo fica para a sociedade. Está lá Lagoa das Bateias, foram presos, algumas pessoas lá foram presas. Vamos falar sobre isso aqui, são 15 horas e 50 minutos, a gente vai falar sobre isso aqui. Agora, não lembrando, Juan Marcondes e Dilson, que aquela mulher vai pegar 14 anos de cadeia porque pinchou lá na Estátua da Justiça, perdeu, mané. Quer dizer que... E o ministro? Mas peraí. Mas peraí, disse que o batom era um batom atômico. Não, aí ela precisava
talvez também porque ela cometeu outro crime. Sim. Ela Perdeu, mano. ocultou a autoria. Aí ela teria que colocar abre aspas, tá aí. perdeu o mané, fecha aspas, e aí colocar o autor da frase. Porque isso é crime intelectual. É verdade. Isso é roubo. Interessante. Eu acho que boa observação. Olha, o Bloco do Cena divulgou nesta segunda-feira, ontem, que o banheiro feminino do Parque Lagoa das Bateias foi vandalizado. Aliás, virou moda, né? Uhum. Agora há pouco fomos informados que a Guarda Municipal identificou e deteve o responsável. O indivíduo estava alcoolizado e se irritou quando sua esposa foi usar o banheiro e o mesmo estava fechado. Então, ele arrebentou a porta. A guarnição da guarda estava patrulhando os arredores e deteve o cidadão. Interessante. Além desse acontecimento isolado, outras partes do parque vêm sofrendo com a ação dos vândalos. Na parte da quadra de vôlei, os mastros foram quebrados e arremessados dentro do espelho d'água. Mas, pelo amor de Deus, isso, né, pai? O parque ainda está sendo revitalizado para ser entregue à comunidade. A exemplo da construção dos espaços Família Kids Pet de uma vila gastronômica, contudo, a população pede um reforço na segurança para que as benfeitorias não sejam destruídas antes de serem, de fato, usadas pela população. Interessante isso, né? Bom, você vai ter que sair. Fala alguma coisa sobre isso rapidamente. É a fiscalização. Constrói-se, infelizmente, é um patrimônio público, as pessoas vão passear, tem que ter segurança e muita câmara, entendeu? E esses cidadãos ciumento que não quer que a mulher vá no banheiro, acho que ele deve carregar um pinico para ela. Muito bem. É a minha ideia. Tá joia? Você, ciumento. Coloca na sacola. Então, fraldão, né? Leva na sacola. Na sacola. A mulher não merece isso, a mulher merece todo o respeito e a polícia, a guarda municipal, agiu corretamente. Prefeita, Câmara e homem nas praças. E deu um aumento aos guardas municipais. Melhorar também, né? O monezinho dos guardas municipais que está muito devagar, tem que aumentar um pouquinho para que o trabalho apareça melhor. No mais, eu quero agradecer cada um de vocês, até amanhã, dia 26, entendeu? E quero mandar um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo. Vocês é o nosso sangue. Muito bem. Porque nós não estamos no contra-cheque de ninguém. Meu amigo Jonathan, o comandante da nave aqui, eu quero dar uma interrompida. Quantos minutos entre a fala do doutor Alessandro? Quantos minutos? Deixa eu olhar. São 15 horas e 53 minutos. 16 horas. Isso. 15h53. 3 minutos? Então vamos ouvir do doutor Alessandro, que ele fala de algo que aconteceu, viu, meu amigo Dilson Bebê? A justiça, cadê? Passou. Vai passar. Tá com ela aí? Justiça. A justiça determina que a prefeitura de Anagé pague salários a desce. Não foi essa não. Não foi essa não. Não foi essa não. Me dê aí a cassação dos prefeitos de Caetanos. De Caetanos. E pede aí a Jonathan o comentário do doutor Alessandro sobre a cassação do prefeito de Caetanos. Deu problema lá em Caetanos, né? Será que não vai dar, pai? Pelo amor de Deus. Tá aqui. Pronto, eu achei aqui. Olha só. Prefeito e vice de Caetano são cassados pela Justiça Eleitoral e juiz também ordena nova eleição. Tá aí. Doutor Alessandro, boa tarde. Boa tarde, meu nobre Wilson Brasil, extensiva aí a toda a sua equipe do programa Comunidade em Ação. Uma boa tarde de modo especial a cada um dos nossos ouvintes. Bom, o senhor me perguntou aí sobre a decisão do juiz eleitoral, o qual, por sentença judicial, cassou o diploma do prefeito e vice-prefeita lá do município de Caetanos, consequentemente, os respectivos mandatos eletivos de prefeito e vice-prefeita. Bom, essa decisão, pelo que se sabe, é uma decisão de primeira instância do juiz singular, do juiz da zona eleitoral.
ela será submetida, consequentemente, possivelmente por meio de recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. E, em regra, as decisões no âmbito do direito eleitoral, ela tem efeito imediato, ela não tem efeito suspensivo. Porém, nesse caso específico, a legislação regente abre uma exceção. Quando envolve cassação de diploma, mandato, o recurso ele tem efeito suspensivo. Como a decisão foi de primeira instância, consequentemente é atribuído ao recurso eleitoral efeito suspensivo até a apreciação pela Corte Regional. E vamos aguardar ainda a decisão da Corte Regional. Ela pode manter a decisão de primeira instância e continuar com a cassação do diploma, consequentemente do mandato do prefeito e do vice-prefeito lá do município de Caetanos, ou mesmo reformar. Da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, ainda cabe recurso à Corte Superior, que é o TSE. E a depender da decisão da Corte Regional, o Tribunal Superior Eleitoral também poderá atribuir efeito suspensivo ao acórdão do TRE. Então, geralmente, nessas decisões que envolvem cassação de diploma e mandato, a decisão final ela fica sob os cuidados da Corte Superior, do Tribunal Superior Eleitoral. Até lá, o prefeito, evidentemente, exerce todas as suas funções na qualidade de gestor, apesar que uma situação dessa causa uma instabilidade política no município, não resta dúvida, e vamos aguardar o deslinde, o desenrolar desta situação. Mas, em regras gerais, o senhor me perguntou sobre essa situação, em regra é isso aí que está atravessando aí o prefeito e o vice-prefeito lá do município de Caetanos. Ao tempo em que nos colocamos aí à inteira disposição para colaborar aí com a discussão desse tema. Uma boa tarde ao senhor, extensiva aí a toda a sua equipe e a cada um dos nossos ouvintes. Tá aí o doutor Alessandro Brito, o pai da matéria, o homem que nos dá o prazer de comentar aqui os assuntos importantes aqui no Comunidade de Ação. Quero agradecer realmente de coração, desejar a ele aí sucesso na sua caminhada, sucesso aí na sua profissão, e agradecer mais uma vez, sempre pela colaboração aqui à comunidade. Meu amigo Dilson Bebê, boa tarde, ou buenas tardes. Opa, boa tarde, Wilson Brasil, boa tarde, Jonathan, boa tarde, meu querido amigo Marcos Oliveira, boa tarde você, obrigado pela sua sintonia, e amanhã estaremos aqui. Abraço, Ninha! Abraço, Ninha, mas tem um detalhe que você não está escondendo. Sim. Nossos ouvintes estão cobrando que nós não estamos ouvindo a voz do Jonathan Silva. Opa! Meu amigo Jonathan Silva, põe aí. Boa tarde, meu amigo Jonathan Silva, o operador da nave. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Vitória da Conquista. Olha aí, voz bonita. E tem um detalhe, hein? Aqui não é o programa do Silvio Santos, não. Não, você. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Wilson. E boa tarde você. Lembrando que na próxima quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde, na Unidade de Saúde da Família do Recanto das Águas, grande reunião do Conselho Local de Saúde com a presença do pessoal da Prefeitura, falando sobre a questão da problemática da coleta de lixo. Então, participe e dê a sua opinião e coloque lá a sua satisfação ou insatisfação com o serviço. Comunidade unida jamais será vencida. Um abraço a todos. Boa tarde. Até amanhã.